Amados irmãos, estamos em mais uma tarde abençoada. Logicamente, logo em instante, estaremos dando início à celebração da ceia, mas estaremos ouvindo a pregação da palavra de Deus. Como os amados sabem, logicamente, ontem à noite, sexta-feira, no Templo Central, foi reunião de membro e ontem foi recebido esta família, na realidade casal abençoado, irmão João, sua esposa, irmã Camila, que já há uns dias estavam conosco, dando glória a Deus, algumas quintas, algumas terças, trabalha até tarde, né, irmão João? E aos domingos até de manhã, o irmão João teve aí, ainda está, vontade de Deus, nos dando aí um pouco do que Deus colocou no coração do mesmo aí, um apanhado das lições, nos ensinando aí pela manhã de domingo de EBD, e ontem à noite foi, logicamente, recebido, este casal. Eu não vou lhe pedir para ficar em pé, mas se quiser ficar em pé, fica à vontade. Todo mundo aqui já conhece, irmão João, sua esposa, irmã Camila. O Templo Central recebeu, logicamente, já estavam em comunhão, estavam com a carta de mudança. Mas no mês passado, que era para ser recebido lá na Central, irmão João teve que atender a demanda familiar sobre a sua avó, que Deus o tenha, mas ele conseguiu ver a sua avó antes de partir para a glória. Só que Deus sabe todas as coisas, não foi apresentado no mês passado, mas ontem foi apresentado. A congregação Cidade de Deus quer dizer amém? Amém! Glórias a Deus por vocês, já está aí a presença de Deus, nós vamos ficar em pé, e o irmão João vai estar trazendo, logicamente, o ensino, ou a pregação, tudo é ensino, mas é a pregação da palavra de Deus, e logo após a pregação, estaremos dando início à celebração da ceia do Senhor Jesus. E na próxima sexta ou ceia do Senhor, Jesus abençoando, eu até falei com o diácono Adriel para ele estar pregando a palavra, caso Jesus dando vitória, tudo dentro da vontade de Deus, que ele possa estar pregando na próxima ceia do Senhor, Deus estando no controle. E amanhã, domingo à noite, com o pastor Otávio, no mês de abril, todos os domingos, ele mandou pregador. Pode ver que ninguém daqui da congregação pregou nos domingos, foi só a gente que veio da Central. Inclusive até nas terças-feiras foi só a gente que estava vindo da Central. Só que esse mês de maio agora não tem nenhuma demanda que o pastor Otávio ficou de mandar ninguém para pregar nos domingos. Eu até falei com o diácono Adriel, amanhã à noite, Deus no controle, e ele logicamente já está aí para pregar a mensagem de Deus, mas é Deus no controle, tudo na vontade de Deus. Então está aí para pregar amanhã, domingo, à noite, o diácono Adriel. E o irmão João trazendo a palavra esta tarde. Nós vamos orar a oração cantada em nome de Jesus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Aleluia. Saúde a santa e gloriosa igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Uma honra para mim, um desafio gigante receber essa incumbência de dirigir a palavra do Senhor. Não sou pregador, tampouco orador para estar ministrando a palavra a vocês, mas aprove a Deus que assim fizesse, e aqui estamos para fazer a sua obra. Irmãos, eu quero deixar com vocês dois trechos da palavra do Senhor. O primeiro se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versos 18 ao 25. Aleluia. A igreja achou, diga amém. Amém.
Lucas, capítulo 23, verso 18 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos: queremos soltar a Jesus. Mas eles, clamando, encontraram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então, Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão, e por uma sedição de homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. A segunda passagem encontra-se no livro de João, capítulo 21, verso 15 ao 19. Amém. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disseram-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás as mãos e o te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando como que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue. Amém. Aleluia. A primeira passagem que lemos remete à história de um homem cujo nome era Barrabás. E quem foi Barrabás senão um criminoso? Quem foi Barrabás senão alguém ímpio, muito rude e moralmente incorreto? Há muitos que dizem: eu sou Barrabás, você é Barrabás. Mas aquele homem era muito pior do que qualquer um de nós aqui fomos ou somos. Porque somos sim pecadores, somos sim necessitados de misericórdia. Mas nenhum de nós fez o que aquele homem havia de ter feito. Aquele homem foi julgado e culpado e condenado por ser um arruaceiro na cidade, por estar em meio a muvucas, por ter matado alguém, e ali ele foi preso. E nós, como multidão, gritamos a Pilatos: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Irmãos, eu quero atentar-lhes a história e quero trazer-lhes o sentimento de que Cristo morreu inocentemente, e quero que vocês entendam o tamanho do sacrifício que Deus fez, o Pai Celestial, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Porque grande foi a perda de Cristo, grande foi a perda de Deus, porque um Deus imortal, imperceptível, com um tamanho que não há como saber o que é, se faz carne, se faz presente entre nós para mostrar o amor pela sua humanidade, e ainda assim não damos o valor que Cristo tem, ainda assim não damos a Ele a importância que merecia, ainda assim não buscamos em nós mesmos a santificação, e a cada dia gritamos: solte Barrabás e prenda Jesus Cristo, solte Barrabás e crucifique Jesus Cristo, solte Barrabás, porque nós queremos esse homem morto, o cordeiro limpo e crucificado que não tinha culpa alguma, alguém que estava ali só por amor. Há um hino muito lindo que diz que por amor sua vida entregou, meu Senhor crucificado foi.
E o que nós fazemos? Qual é a recompensa que damos a Deus, a recompensa que damos a Cristo por receber dele o seu maior sacrifício, a sua vida? Escutem comigo, o São Leão Mariano tem um hino muito lindo que diz assim: feche seus olhos, igreja, imagine o Calvário, a cruz no chão, ao seu lado o carrasco e o martelo na mão, olhando os pregos, aleluia, e a multidão, eu e você, irmão, sente o grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, juntaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre, aquele homem maravilhoso se agachou e o martelo subiu, 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 sobre os pregos desceu, desceu, desceu e bateu, 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 bateu. Era o meu, o seu pecado que estava sendo batido ali nas mãos de Cristo e nos pés. Era o meu e o seu pecado que estava sendo levado por aquele homem que não tinha culpa alguma. Era o meu e o seu pecado que estava sendo remido daquela cruz por um homem que era inocente. Aleluia! Ergueram a cruz, lá estava pregado, do mundo à luz. Nenhum gemido ele sofreu calado por você. Sequer soltou, todos viram em seu rosto a marca da dor. Aleluia! Aquele homem sofreu por mim e por você, irmãos, e essa comunhão que estamos aqui é para lembrar o sacrifício do Cordeiro, porque ele mesmo disse: fazer isso em memória de mim. Lembrem-se do meu sacrifício, lembrem-se do Calvário. Não foi em vão que você está aqui, foi com preço de sangue, foi com preço de sangue, foi com preço de um Deus que se fez homem e morreu por você, porque ele te ama. Não foi à toa que ele morreu, não foi à toa que ele veio à terra. Aleluia! O próprio Deus não conseguiu ver o seu filho sendo morto. Os firmamentos se abalaram e a terra tremeu, porque algo sobrenatural estava acontecendo ali. Não era simplesmente um homem que estava sendo crucificado, não era mais um criminoso, não era mais um assaltante, um ladrão, era o Cordeiro vivo, sangue lavado e remido daquela cruz para te salvar. Para que estivéssemos aqui ceando e estando juntos, porque em vão seria se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas eu creio que ele ressuscitou. Eu creio que ele foi para o madeiro, sim. Ele desceu à morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, venceu a morte, entregou-nos a nossa vida, rompeu com o manto do templo e agora nós podemos adorar. Nós podemos chegar a ele, pastor. Nós podemos gritar: Senhor, eu preciso de ti. Agora eu falo diretamente contigo. Obrigado por esta oportunidade. Aleluia! A cruz é o símbolo. É para lembrarmos que não é à toa que estamos aqui. Você tem um valor, meu irmão, e é um preço alto. É o preço da vida de um Deus, o único e poderoso Deus, que ele entregou a vida por você. Aleluia! Mas a Bíblia conta que no terceiro dia, tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia.
Maria olhou, tem alguma coisa errada? A tumba vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída. Meu mestre já tinha voltado à vida. Aleluia. Ele ressuscitou, e essa é a maior glória. É o que devemos pregar. O meu Senhor ressuscitou por mim. Não foi um homem qualquer que morreu naquele lugar, não. Nenhum outro homem teria poder para fazer o que ele fez. Nenhum. E a segunda passagem que lemos, irmãos. Cristo chama Pedro na praia depois de ressurreto. Quem foi Pedro? Aquele que andou com Cristo durante todo o seu ministério. Os 3 anos andando com Cristo. Mas no momento mais doloroso, quando Cristo falou que havia de morrer, e Pedro falou que estaria com ele, Cristo, olha, você vai estar comigo? Ainda hoje, antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negará. E Pedro em seu coração, não, Senhor, não vou te negar. Mas Cristo sabia do que estava falando. E era necessário que aquilo ali acontecesse, para que lá na praia houvesse a conversão, para que lá na praia Pedro entendesse qual era o verdadeiro mistério de Jesus para a vida dele. E Cristo chama Pedro para Simão, tu me amas, Simão? Aleluia. Eu trago isso para a nossa vida, irmãos, porque nós sabemos tudo o que aconteceu. Nós não somos inocentes, coisa alguma. Nós sabemos que o Cordeiro veio, foi morto, foi ressuscitado, viveu por nós e nós devemos viver por Ele, mas ainda assim continuamos errando. E Cristo olha para a tua igreja e pergunta: igreja, tu me ama, igreja? Igreja, tu me ama, igreja? E nós respondemos: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então faça a minha vontade. Igreja, tu me ama, igreja? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então santifica-se todo o tempo. Busque a santificação. Quebre essa corrente da preguiça e faça a minha obra, porque eu morri por você. Não foi à toa. Nada daquilo foi à toa. E pela 3ª vez Cristo olha para a igreja e pergunta: igreja, tu me ama? E agora nós temos que nos livrar daqueles momentos em que estamos negando a Jesus. É daqueles momentos na rua em que estamos pecando. É daquele momento em nossa casa em que estamos pecando. É daquele momento em que não fazemos a vontade dele. É isso que tem que vir nosso eixo e temos que nos entristecer, porque negamos a ele a todo tempo. E ele nos ama, ele nos amou e continua nos dando a oportunidade de redenção. E pela 3ª vez ele pergunta à tua igreja: igreja, tu me ama? Faça a minha vontade. Faça a minha obra. Busque santidade. Viva, mas viva nessa terra como o resplendor, como o sal dessa terra. Não se misture com o que está por aí. Sede santa, porque eu sou santo. Ele busca a santidade porque ele é santo. E Cristo já disse que venceu o mundo, nós também podemos com a sua misericórdia. Nada, ele não nos deixou nada impossível de se fazer. Este é o Senhor que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, irmãos. E estamos hoje aqui nesta Santa Ceia, é para comungar, é para lembrar do seu sacrifício, para erguer as mãos para os céus e dizer: obrigado, Jesus, eu não tenho, eu não mereço, eu não merecia, mas eu vou descer, fazer a tua obra, porque é o mínimo que eu devo a ti. Nos resgatou do lamaçal do pecado, nos coloca aqui limpos, dignos e com caráter, com outro nome, com o nome escrito no livro da vida. E o que é que nós fazemos? Nos entregamos ao deleite da carne e simplesmente deixamos de fazer o que é correto, deixamos de fazer aquilo que Cristo
continuamente a todo tempo. Pedro sai daquela praia transformado depois de ter ouvido de Cristo. Aquele Pedro que antes puxou a espada e cortou a orelha de Malco, agora é o mesmo Pedro que está pregando, evangelizando, e até a sua sombra fez milagres, porque era um homem de Deus na terra. É entendermos a nossa transformação, onde foi que nós erramos, nos entristecermos e angustiarmos e buscar a redenção. Senhor, me perdoe, porque eu pequei. Senhor, me perdoe, porque eu não fui um filho como tu quer, mas estou aqui prostrado e pedindo a ti. Pai, tem de misericórdia, porque não sou merecedor. Pai, tem de misericórdia, porque eu sou fraco. Ajuda-me. Estejamos prontos, irmãos, estejamos prontos. O tempo está acabando. Pode não ser agora, pode ser daqui a 100, 200, 500 anos, mas a nossa vida tem que estar no altar. Porque somos carne, somos matéria, não somos nada. Saímos aqui, tropeçamos nesse passeio, nossa vida é ceifada. Estamos dormindo e engasgamos e nossa vida é ceifada. Então, como é que eu vou me apresentar diante do Senhor se eu não estiver preparado para aquele dia? Como é que eu vou me apresentar diante do Cordeiro se a minha vida for ceifada como de repente? Não é o meu projeto, não é o meu plano, mas eu tenho que estar preparado. Aleluia! Essa palavra testifica o meu coração e roubo a Deus para que testifique o coração da igreja. O Senhor quer de nós que busquemos a Ele em espírito e verdade, assim como Cristo disse aquela sua vida, porque é esse que o Pai procura. Nada mais do que isso. Não é difícil adorar a Deus. É só querer. Basta querer e alimentar o espírito, matar a carne o tempo inteiro. Até aqui me direciona o Espírito, pastor Fabiano. Eu lhe passo este microfone, agradeço a oportunidade e roubo as orações dos santos a meu favor e em favor da minha família. E que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa estar conosco e nos direcionar a fazer a sua obra para que essa casa seja cheia do Espírito e cheia de pessoas, cheia de membros para adorar, para que possamos ir pescar pessoas nesse mundo. Porque a árvore que tem valor é a árvore que dá fruto. Se não tivermos fruto algum, de nada adianta estarmos aqui só adorando, louvando e agradecendo o nome do Senhor. É bom, mas temos que frutificar. Temos que buscar as almas que estão lá fora. Queremos a salvação só para nós? Cristo não é egoísta. A maior prova disso é o seu amor que veio e morreu. Ele morreu por mim, por ti, é a maior prova. Então esse amor tem que ser disseminado por este mundo. E este é o nosso papel aqui, levar essa palavra de salvação, levar essa palavra de redenção, mostrar a eles que Cristo os amou e nós como irmãos estamos aqui para abraçá-los e tirá-los do lamaçal do pecado. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Enquanto nós vamos lavar as mãos e logo em seguida estaremos dando sequência à celebração da ceia e a irmã Jaqueline vai continuar nos ajudando,
cantando. Enquanto a gente vai celebrando a ceia, a irmã Jaqueline continue nos ajudando. Enquanto isso, eu e o segundo dirigente da igreja, diácono Adriel, estaremos lavando as mãos. Companheiro, obreiro João, fica à vontade, já vai acostumando, deixa Jesus trabalhar isso, já pregou aí, já vai acostumando perto de nós aqui para Jesus ir trabalhando. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós suportou. Bendito seja o sangue que por nós este sangue que leva
Maravilha. Meus amados, aproveitando, vamos ficar em pé, mas a Jaqueline vai continuar em pé para nos ajudar. Deus abençoe para a Jaqueline, está sempre ajudando na obra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Estarei orando pelo pão. Gostaria muito de compartilhar, os amados entendem, mas numa terça a gente dá os detalhes para os irmãos aqui, tudo aqui tá. Só por conta mesmo da gente orar mesmo. Depois no finalzinho a gente compartilha com os irmãos. Senhor meu Deus e poderoso Pai, Deus querido, em minha mão se encontra este pão que ora, Senhor, fora confeccionado em uma padaria comum. Mas após esta oração, este pão não será apenas um pão confeccionado numa padaria. A sua palavra diz que após a oração, este pão passa a ser simbolizado. É um símbolo do corpo de Cristo que foi oferecido na cruz do Calvário por nós. Em nome de Jesus, que nós te oramos, meu Deus, e lhe apresentamos este pão, e apresentamos todos nós que participaremos do corpo do Senhor, que foi oferecido na cruz do Calvário, e que todos que comem deste pão recebam vida em vós mesmos. Aleluia, glória a Deus. Já nos preparou um manjar nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a alma saciar. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, a branquinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio o fogo, peixe e pão, a Jesus que nos convida a servir. Glórias a Deus. Depois a gente canta cear. Glórias a Deus. Maravilha. Meus amados, todos participaram do pão. Então, aqui em mão, participaram quer dizer pegaram o pão. Graças a Deus. A Bíblia diz que ao comer o pão, todos recebem vida em vós mesmos, que é a vida em Cristo Jesus. A Bíblia fala: comei dele. Todos comemos este pão, que é o símbolo do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus fiel, aleluia, glória, 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 glória. Oh Deus fiel, aleluia, aleluia.
capítulo 11, versículo de número 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar pelo cálice. Oh Deus, fiel, Senhor meu Deus, meu Pai, nós te oramos e te apresentamos, Pai, nesta tarde. Deus querido, em minhas mãos se encontra um cálice do Senhor. Pai querido, Pai amado, nada mais do que um suco extraído de uva. Pai querido, Pai amado, se antes de orar